Circulou aqui no parlamento uma informação de que havia um movimento para acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei e da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo e depois o que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Artigo 142, mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente melhor remover o artigo 142. Guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse as GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa, que aliás é um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais, se o número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar do Ministério do Meio Ambiente, cujo orçamento é 3 bilhões. 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk que foi usado lá em Santa Maria, quando foi feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. R$1.200.000 de sobrevoo de helicóptero. É o fim da picada. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de R$770 mil de indenização ao general Tomás, quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Para quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico para quê? Se nem na fronteira, para a lei do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto. É só desculpa para não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios, e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição, agradeço o tempo expendido. Muito obrigado.